Nossa, Thiago, que pesado. O governo... Gente, se você olhar para a história... Não estou dizendo para você olhar para agora, não. O governo nunca ajudou a humanidade. Só atrapalhou. As guerras foram feitas pelos governos. Pessoas, milhões de pessoas foram mortas por sistemas, seja capitalista, socialista, comunismo. Os governos criaram guerras entre eles. Por quê? Porque os políticos estão preocupados com o seu umbigo e não com a população. As pessoas que mais mudaram o mundo, nenhuma delas foram envolvidas com a política. Sabia disso? As pessoas que ganharam o prêmio Nobel, pessoas que realmente mudaram a realidade, que doaram a sua vida para o próximo, começando por Jesus Cristo, outras pessoas que, enfim, que realmente mudaram uma realidade, mudaram uma nação, foram para a África trabalhar, entregar a sua vida, pastores, padres, missionários. Isso tudo é o que fez a diferença da humanidade e não o governo. O governo ele entrega migalhas, então não fica aí brigando por política, não fique discutindo, por que eu, fulano, por que fulano. Não, você tem que focar em você, esqueça o governo. O dólar tá alto, o dólar tá baixo, imposto tá alto, imposto, dane-se. O que a gente tem que fazer na nossa vida é ir lá, votar no menos pior e continuar, e não gastar a nossa energia com coisa que não vai mudar. Vai governo, troca. Porque quando mudar o governo, aí eu vou mudar a minha vida. Não, quando mudar aquilo, aí eu vou mudar a minha vida. Meu irmão, a verdade é que troca governo, entra governo, seja de esquerda, de direita, e praticamente continua a mesma coisa. Eu torço pro Brasil, mas eu não dependo do governo. O governo é o mal necessário que nós temos. E infelizmente, essa é a verdade. Não estou aqui para ser um cara motivacional. Estou aqui para ser um cara realista. E esse é o princípio. Não estou dizendo para você acreditar em mim. Estou dizendo para você acompanhar a história. Eu gosto de seguir história por causa disso. Para aprender. E quando você olha para a história, guerras foram feitas a partir de decisões de políticos. Basta uma comunicação entre duas pessoas. Uma má pessoa no poder, uma super má, mata milhões de pessoas. Me diz, qual é o político que se preocupa com a nação? Pensa nisso. Então é o seguinte, cara. Não esqueça. Eu preciso focar em mim, não no governo. Então não vá em carreata, não vá pensando que isso vai mudar. Isso não vai mudar. Isso é realidade, isso é história. Se você estudar um pouquinho de história, você sabe que isso não vai fazer a diferença. Eu espero que tenha liberdade, mais justiça, tudo isso. Mas, o sistema não permite. Então é o seguinte, dependente do sistema que nós temos, dos políticos que nós temos, eu vou construir o meu sucesso. O meu sucesso independe do governo. O meu sucesso independe do governo. Não vou ficar de olho, cara. Não vou ficar de olho na Previdência. Ai, meu Deus, a Previdência. Meu Deus, o cara fica discutindo o tempo inteiro. Você é mais preocupado com as migalhas do governo, com a sua própria vida. Esqueça a parada. Você tem que focar em você. Eu preciso focar em mim, cara. Essa é a parada. Eu tenho um controle sobre as minhas decisões, sobre os meus negócios e aquilo que eu vou construir. E não no governo. Espero que eu abençoo, eu honro os presidentes, seja quem for, né? Mas, cara, a realidade é que eles estão aí para poder pessoal, para ganhos pessoal e não para o povo. Se a pessoa está aí para o povo, eles já teriam baixado o salário há muito tempo, teriam tirado regalias há muito tempo. Mas não, essa não é a realidade histórica. Quarta, esqueça a crise. Meu pai tem 64 anos de idade e ele sempre falou uma frase para mim: Thiago, o Brasil sempre está em crise. Os jornais eles ganham em colocar medo na população. O Brasil sempre está em crise. O Brasil vive em crise. E aí você acredita nessa boboceira? E trabalha menos, faz menos, fica desanimado porque você fica lendo notícia o tempo inteiro. Você fica no jornal o tempo inteiro. Se você ficar no jornal o tempo inteiro vendo notícia ruim, que notícia ruim dá audiência, notícia boa não dá audiência, você vai acreditar que existe crise. A parada é o seguinte. Vamos lá, realidade. Existe crise? Sim, a crise existe. Isso é fato.
A crise existe. Mas a minha pergunta é, o que você faz quando há crise? O que você faz quando há crise? Você estuda, você trabalha, você poupa dinheiro, você investe, você cuida da família, cuida da saúde, você vive feliz. É isso aí. É isso que você faz quando há crise. E a minha pergunta é, o que você faz quando não há crise? Tá? Quando não há crise, quando não existe crise, você estuda, trabalha, poupa, investe, cuida da família, cuida da saúde e vive feliz. E o que você faz quando há crise? O que você faz? Você estuda, trabalha, poupa, investe, cuida da família. Ou seja, a mesma coisa, cara. Isso não muda. Por exemplo, veio pandemia, o que eu fiz na minha vida? Cara, eu fiz uma live bem um dia antes de dar um lockdown e falei, galera, se você se desesperar, é tipo assim, é isso que eles querem. Não sei, alguém quer que você... foca em você, continue estudando, trabalhando, fique em casa, né, nesse momento de isso vai passar e continua focando. E tem gente que ficou só falando em pandemia, o tempo inteiro de pandemia, vai todo mundo morrer, não sei o que, papapá. Enquanto a galera estava reclamando de pandemia, pessoas estavam inovando nos seus negócios, nos seus projetos, estudando, ficando com a sua família, arrumando a sua casa, investindo. E aí passou a pandemia, tem pessoas que estão preparadas e tem pessoas que estão no fundo do poço. Tem pessoas esperando o governo vir e dar um aumento no auxílio. Óbvio que tem muitas pessoas miseráveis e que precisam disso para sobreviver. Não estou falando delas. Estou falando de pessoas que têm como trabalhar, têm como fazer acontecer, mas não são comprometidas. Então, quer uma dica, cara? Pare de ler jornal. Pare de estudar, de ver notícia. Isso aí, cara, quanto menos notícia você... Apenas economia e tal, beleza. Agora, de ficar vendo de morte, ficar vendo de coisa ruim... corrupção, isso não vai te levar a lugar nenhum. Foca em você. Foca em você. Foca nos estudos e no trabalho. Então o que acontece? Em meio à crise, eu estudo, trabalho, poupo e invisto. Quando não há crise, eu estudo, trabalho, poupo e invisto, eu continuo a minha vida. Já passei milhares de crises. Crise 2015, crise desse ano, pandemia. E essa é a parada. Então é o seguinte... A minha parada é o seguinte: não existe crise para quem está comprometido. E que crise é essa? Não existe crise para quem está comprometido. Porque a crise do mundo existe. Mas por eu sempre caminhar em ganhar, poupar e investir, passou crise. E para mim eu não sinto dificuldade nenhuma, porque eu sou preparado financeiramente. Só que as pessoas passam crise porque pegam dinheiro, torram todo o dinheiro e aí numa crise qualquer começam a o quê? Se endividar. Então não existe crise para quem está comprometido com as suas finanças, com seus negócios, com a sua família, com a sua saúde e cuida de você. Essa é a parada. Não existe crise. Enquanto você fica discutindo de crise, de pandemia, muitos estão crescendo e ampliando seus negócios. Quinto, não seja vítima. Não seja vítima, cara. Epa, acho que eu errei aqui, peraí. Não seja vítima. Como assim, Tesma? Não seja vítima. Cara, para de colocar a culpa no governo. Para de colocar a culpa nos outros. Para de reclamar, que é outra coisa também do Brasil. Se você está vivo, você tem a oportunidade de mudar de vida. Então, para de reclamar, cara. Reclamar, ficar botando a culpa. Ai não, porque eu tô aqui ruim por causa do Brasil. Ah não, porque os outros não sei o que, porque eu fui roubado. Alguém, meu irmão, ninguém tá nem aí pra você. Ninguém não tá nem aí pros seus fracassos. É você e Deus, cara. É você e Deus e a sua família. E muitas vezes nem a família do seu lado vai estar do seu lado. Então é você, primeiramente você e Deus. Depois você e sua família.
Então para de colocar a culpa no governo, para de falar mal de Bolsonaro, para de Lula, de não sei o que, para de falar que é culpa do